Olá, sou a Tainá Nascimento e estou de volta com o nosso terceiro vídeo depoimento. No primeiro vídeo, depoimento, falamos um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre a minha história de vida, sobre o meu fazer artístico, sobre a minha caminhada da infância até os meus tempos atuais, sobre a minha formação. E no segundo vídeo do depoimento, contém um pouquinho aí das minhas linhas de pesquisa, das minhas influências desde da infância até os tempos de hoje, o que me levou à dança, né? Falei aí grandes nomes. E agora nesse terceiro vídeo, que é um vídeo depoimento, que eu acho super importante falar desse assunto. É um assunto que me toca demais, porque eu acho que o valor que a gente dá à nossa cultura, ele é muito importante e às vezes a gente não valoriza de uma maneira certa a nossa própria cultura, a nossa própria arte, o nosso próprio ser brasileiro, né? Então, sobre esse documentário, que é um olhar sobre o meu fazer artístico e minhas linhas de pesquisa, eu não posso deixar de falar sobre a importância da cultura brasileira para o aprendiz, né, da dança. Então, esse terceiro vídeo documentário, eu vou falar sobre a importância da arte e o impacto dela na comunidade, em geral, no aprendiz e na comunidade. Porque quando uma criança aprende um pouquinho da sua cultura, ela aprende também um pouquinho da sua história. E nisso, ela aprende um pouquinho também dela mesma, né? E da família. E ela pode passar essas informações para o próximo. E quando ela crescer, ela vai ter ainda alguns vestígios na memória dela, da sua própria história e cultura, e isso acaba influenciando na educação dela e na pessoa e índole dessa criança. Bom, vamos lá. Eu falei no primeiro vídeo que quando eu era criança eu tinha um sonho enorme de fazer balé, só que eu não tive o acesso ao balé, né? E nem influência que me leve, algum incentivo que me levasse a estudar o balé. Como eu cresci numa cultura muito brasileira, de manifestações brasileiras, eu não tive o acesso ao balé na infância, no qual era um sonho, e eu só fui conseguir realizar esse sonho depois de grande. Só que isso me fez crescer valorizando a minha cultura e ser quem eu sou hoje, de poder passar esses valores que eu tive de quando criança e que eu vejo como que faz a importância e a diferença na vida e na educação de um ser humano. Então vamos lá. Quando a criança, vamos começar a falar na infância, tá? O que é isso no impacto da comunidade, né? Como eu faço trabalhos com apoio e parceria da Fundação Cultural do Haddad Santana de São Sebastião, eu consigo ter acesso a essas comunidades mais carentes, porque as oficinas, né, são gratuitas, então todos conseguem ter o acesso. E isso é o que me inspira mais nesse trabalho, é conseguir levar a cultura para esses lugares mais precários, no caso, para as pessoas que não teriam esse acesso. E a partir das oficinas culturais, elas conseguem ter esse acesso à cultura em geral, à arte, né? Desde teatro, dança, canto, música, né? Então isso daí
é muito importante na formação de uma criança e na formação de um ser humano, mas com maior aprendizado e sabendo ali a existência da arte na vida deles e como ela é importante. Então, uma criança, ela está no momento de buscar o conhecimento, né? Ela está no momento de aprender. Então, quando você insere um meio artístico nela, tanto um canto quanto uma aula de violão, como uma aula de dança, isso pode mudar e muito o futuro dessa criança. E muda. Pode ser um pouquinho só, mas vai fazer toda a diferença na vida dela, né? E essa criança, por mais que ela escolha um outro caminho, ela vai ter ali na memória dela, né? Ela vai ter aquilo guardado, aquilo registrado. E como eu falo nas danças brasileiras, que a gente tem alguns traços muito fortes de culturas muito existentes no Brasil, né? Então é muito importante a gente saber de onde a gente veio, o que a gente carrega com a gente, né? Quais foram os movimentos que influenciaram a gente e das nossas regiões. Então, é conhecer um pouquinho da nossa história e trazer com a gente isso. Então, eu gosto muito de trabalhar com criança, porque eu sinto que eu planto uma sementinha ali, que uma hora vai germinar, que uma hora ela vai falar, nossa, eu conheço e eu me identifico. A gente tem que aprender a valorizar a nossa cultura. É muito importante a gente conhecer a cultura do mundo inteiro, ter uma cabeça muito aberta, conhecer outras danças, mas conhecer aquela dança que é da onde a gente veio, da onde a gente nasceu, da onde foi criado, dá muita importância ao nosso país, à nossa pessoa e às nossas personalidades, né? E ao nosso trabalho daqui para frente. Eu acho que é muito importante a arte na vida de uma criança, na vida de um cidadão, né? Faz parte da educação dela, né? Faz parte da vida dela, da história dela. Então, hoje em dia a gente vê assim nas rádios muitas músicas, né, americanas, muita coisa vindo de fora. E quando a gente fala do que é nosso, a gente não valoriza. Então, já com os jovens, também é muito importante, né? Eu falo com todas as idades, na verdade, eu comecei a falar da infância, mas com o jovem adolescente é muito importante inserir isso também, inserir a própria cultura dele, fazer isso chegar na comunidade, fazer isso chegar no acesso deles. E para aumentar aí o leque de oportunidades, né? Para trabalhar com a própria identidade e o próprio preconceito, às vezes, que a gente está inserido na nossa própria cultura, por não conhecer, né? Por simplesmente não conhecer. Então, eu acho que é isso. O jovem adulto também. Então, se ele tem a oportunidade de conhecer mais a cultura dele e está inserido em alguma parte no meio artístico, pelo menos, vai ser um adulto muito mais flexível, com a sua própria identidade, de aceitação também, e de conhecer aí aonde na trajetória dele, de resgatar de repente alguma trajetória da vida, alguma história de vida, alguma história regional dele, ou até mesmo ancestral. Então, eu acho que a arte faz a gente despertar num novo mundo, seja essa qual arte, né? Pode ser por um desenho, né? A pessoa se despertar ali e falar, o que eu estou desenhando, né? De onde vem esses traços desse meu desenho? É a mesma coisa a dança, né? De onde vem esses meus traços? Porque a gente tem o nosso corpo e cada um tem o seu corpo, cada um tem a sua história de vida. A gente precisa se aceitar, a gente precisa se acolher.
Então eu percebo que a arte traz muito disso, né? Desse acolhimento, dessa força, desse fortalecimento para sermos pessoas fortes, né? E com conhecimento e mais educação. Então acho que é isso. É um assunto que abrange muita coisa, a arte, a cultura, e com isso traz a questão da educação. Então, espero poder falar mais disso, né, com quem aí estiver escutando, espero que tenham gostado. E não deixem de tentar conhecer aí mais artes, né, arte, cultura, porque tudo isso é educação e vai ajudar a gente a transformar o mundo, o nosso mundo, de gerações futuras. Então até logo, muito obrigada, tchau, tchau.